Amados irmãos e irmãs, hoje quinta-feira, dia de Jesus Eucarístico e 16ª semana do Tempo Comum, meditemos o Santo Evangelho que está em Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Na passagem de hoje, os discípulos do Senhor o questionam sobre o motivo pelo qual ele falava ao povo em parábolas. E o Senhor responde: porque olhando eles não veem e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Assim, o povo para quem Jesus falava, na sua maioria, era um povo de duro coração, que mesmo enxergando e ouvindo com os órgãos do corpo, não eram capazes de enxergar e ouvir com a alma a verdade do reino dos céus. E por que não eram capazes? Porque os seus corações, conforme disse o Senhor, eram insensíveis. A palavra do Senhor é sempre atual e retrata a dura realidade dos nossos tempos. Em Lucas 21:34, Jesus diz: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Aqui, o Senhor nos ensina que a busca desordenada pela satisfação da carne, na comida, na bebida e nos prazeres mundanos de um modo geral, torna o coração e a alma insensíveis e obscurecidos para as realidades espirituais e eternas. Diz Santo Tomás de Aquino que uma pessoa embargada com excesso pelos deleites carnais não se cuida de chegar aos espirituais, antes bem lhe dão fastio. Assim, um coração que se volta excessivamente para as coisas e os prazeres deste mundo, que se preocupa desordenadamente com o bem-estar do seu corpo, terá a sua alma embrutecida para as coisas espirituais e para Deus. E isso se manifesta de duas formas, conforme disse Santo Tomás. Primeiro, não se cuida de chegar ou buscar as coisas espirituais, pois se está muito ocupado e entretido na busca das carnais. Quantos que, ao receberem um convite para ir a uma santa missa, para rezar, para ouvir uma pregação, fazem pouco caso ou dizem não ter tempo. E por que não se interessam ou não têm tempo? Estão muito entretidos com as suas comilanças, com as suas bebedeiras, com as suas festas, com as suas diversões, com os seus jogos, com as suas redes sociais, com as suas luxúrias, etc. Por isso, não há interesse, tempo e espaço para buscarem e se entreterem com Deus e com as coisas que se referem a Ele. E às vezes acontece de alguns desses atender ao convite, mas uma pessoa cujo coração está insensível e embotado para Deus por causa do excesso de satisfação carnal, quando finalmente se propõe a buscá-lo na oração, na Santa Missa, na escuta de sua palavra, geralmente sentirá fastio, cansaço, monotonia e quase nada compreenderá. Verá sem enxergar, ouvirá sem nada entender. E só com uma grande força de vontade e com uma graça muito especial de Deus, que algumas vezes opera permitindo situações muito dolorosas, para que este coração insensível e embotado finalmente veja e entenda as realidades do céu. Ouçamos, portanto, meus irmãos, a voz do Senhor e cuidemos para que o nosso coração
não se torne assim insensível, de modo que, vendo os sinais de Deus, não o enxerguemos, e ouvindo sua voz, não a entendamos. E para que isso não aconteça, para que não fiquemos embrutecidos e embotados para as coisas divinas, devemos usar com moderação e temperança os bens deste mundo, como um meio e não como finalidade da nossa vida. Pois só uma é a finalidade da nossa vida: Deus, o céu. E as coisas deste mundo devem ser usadas na medida em que nos conduzam e nos aproximam do nosso fim, que é Deus. Que Ele abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.